Olá, galerinha! Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E nesse vídeo nós vamos abordar matemática vetorial, é a nossa segunda aula de vetores. Hoje a gente vai ver decomposição de vetores, que é um tema muito importante para quem está estudando forças e outras grandezas vetoriais, tá bom? Então bora para a vinheta. É isso mesmo, meus amigos. Já estamos na aula número 19, tá? É a segunda aula de vetores e a gente vai abordar o tema decomposição de vetores. Bora já para a tela aí? Vamos lá, tá na tela. Mas Sérgio, você falou que você ia abordar o tema decomposição de vetores e você colocou na tela um slide aí com soma de vetores. Exatamente, galera. Isso a gente viu na aula anterior, tá? Quero só retomar a partir desse ponto que a gente já abordou em outra aula. E a partir desse ponto de revisão, a gente segue para a decomposição de vetores, tá? É importante ver esse tópico, porque decomposição de vetores é justamente o oposto do que a gente fez na soma de vetores com vetores perpendiculares. Vamos lembrar? Bom, quando a gente tinha dois vetores perpendiculares entre si e a gente quis achar o vetor resultante, qual foi o método necessário para o desenho? A gente usou o método do paralelogramo. Nós traçamos linhas paralelas aos dois vetores, dessa maneira, e isso permitiu que a gente visualizasse o vetor resultante, que eu vou representar aqui com o vetor laranja. Pronto. Isso foi a soma vetorial desses dois vetores perpendiculares entre si. Fazer a decomposição de vetores é fazer justamente o inverso do que a gente acabou de fazer. Eu vou te dar um vetor inclinado e eu vou pedir para você achar a parcela horizontal desse vetor e a parcela vertical desse vetor. Sérgio, por que decomposição de vetores é muito útil, como você comentou? Porque em breve a gente vai fazer análise de força resultante ou de vetores, força. E fica muito mais fácil analisar vetores se eles estiverem só na horizontal ou só na vertical. Se o examinador quiser complicar a sua vida, ele vai colocar um vetor inclinado, como esse que está na tela aí. E aí fica bem mais difícil fazer análise vetorial, entendeu? Então, qual é a dica que a gente dá para você? Se tiver um vetor inclinado, você pode achar a parcela dele horizontal e achar a parcela dele vertical para você descobrir o que seria esse vetor se ele tivesse só na horizontal e só na vertical. Fica muito mais fácil de fazer a análise, tá bom? Então vamos lá. Como que é o método? O método vai ser o seguinte, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Vamos lá. O método vai ser o seguinte. Você vai traçar linhas horizontais e verticais que passem no rabinho desse vetor. Vou deixar aqui ele branquinho para você visualizar. Olha lá. Vou deixar ele com um traçado mais fácil de ver. Olha lá. Então, um vetor horizontal e um vetor vertical que passe no rabinho do vetor, tá? Deixa eu só alterar a forma, senão vai gerar confusão. Aqui está, tá vendo? Tanto no rabinho do vetor quanto na trombinha do vetor. Na trombinha eu vou fazer um artifício aqui. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Então, para você decompor um vetor, primeiramente, o que você vai fazer é traçar uma linha horizontal, uma linha vertical no rabinho do vetor e a mesma coisa aqui na trombinha do vetor. Então, você vai ter que o vetor que você quer decompor vai ficar bem na diagonal aqui, ó, de um quadrado. Tá? Esse é o primeiro passo. Por que é necessário fazer isso? Para você enxergar o tamanho dos vetores componentes, que é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Então, esse vetor original, ele vai ter um tamanho horizontal até aqui
Eu vou mudar a cor dele e o tamanho dele para ficar visível para vocês. Vou deixar ele com uma cor amarela. Aí está. Esse é o vetor na direção horizontal. Eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso. Pronto. E vamos ter aqui um vetor horizontal. Desculpa, horizontal já foi. Vamos ter agora um vetor vertical. Então você consegue enxergar o tamanho exato desse vetor, né? Só deixar ele mais grossinho. Pronto. Aqui está os dois vetores. Então essa aqui é a sacada. Você vai ter um vetor inclinado, você vai traçar horizontal e vertical que passa no rabinho, que passa na trombinha, e aí você enxerga certinho o vetor horizontal e o vetor vertical. Beleza. Deixa agora aqui eu escrever algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se esse vetor original ele chama A, esse vetor horizontal nós podemos chamá-lo de AX. E esse vetor vertical nós podemos chamá-lo de AY. Tudo bem? Agora, não basta desenhar, você vai ter que calcular o vetor. Vamos supor que seja dado este ângulo aqui, ó. Atenção agora, alerta de perigo, alerta de perigo. O que eu vou obter para vocês aqui é a equação para essa situação. Toma cuidado, não vai decorar a formulinha. Tanto que eu não vou deixar colorido, eu vou deixar em branco. Então você já desenhou a componente horizontal, já desenhou a componente vertical. Como é que você pode fazer para achar o valor do AX, para achar o valor do AY? Você está vendo esse triângulo aqui, ó? Você pode usar seno e cosseno. Então vamos lá. Seno do ângulo θ, para quem não lembra, cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. Seno do ângulo θ é igual. Cateto oposto a esse cara que está aqui longe, ó, é esse cateto vertical, que é o AY. E a hipotenusa é esse vetor aqui, ó, que é o nosso vetor original A. Então, se você multiplicar em cruz, AY é igual a A vezes seno do ângulo. Não vá me decorar essa equação, hein? Que essa equação só serve para essa figura, hein? Sérgio, como é que eu vou fazer então? Vem comigo, você vai fazer seno e cosseno. Seno você vai achar um vetor, cosseno você vai achar o outro. Vamos fazer agora cosseno do ângulo. Ó. Deixa eu passar para outra tela, né? Aqui, ó. Cosseno do ângulo θ. Cosseno, para quem não lembra, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, então fica cosseno. Sérgio, quem que é o cateto adjacente? É quem está do ladinho do ângulo. Ó. Quem que está do ladinho do ângulo? O AX. Nesse exercício, nessa figura. Divide pela hipotenusa, que é sempre o lado maior do triângulo, que é o A. Multiplicou em cruz, AX vai ser A cosseno do ângulo. Sérgio, entendi que não é para decorar, mas como é que eu vou fazer para não errar no vestibular? Você vai fazer assim, ó. Você vai olhar que você tem um componente que está coladinho no ângulo, que nesse caso é o AX, e tem uma componente que está separada do ângulo, que nesse caso é o AY. Tá? Como é que você faz para não errar? Você olha a decoreba surgiana, aquela componente que está colada no ângulo carrega o cosseno. Então veja aqui, ó. Quem que está colado no ângulo aqui? Nesse exemplo é o AX. Então AX é igual o vetor original, que é o vetor A, multiplicado pelo cosseno. Por que pelo cosseno? Porque está colado no ângulo. E quem está separado no ângulo, ao ângulo, leva o seno. Aqui, ó. Quem está separado é o AY. AY é o vetor original A vezes o seno. Quem está colado carrega o cosseno e quem está separado carrega o seno. Essa que é a dica. Vou fazer aqui, próximo slide, para você entender que quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Vem comigo, ó. E como isso muda dependendo do ângulo, ó. Então, nesse primeiro caso, eu vou adotar o ângulo aqui. E nesse segundo caso, eu vou adotar o ângulo aqui. Você vai perceber que a fórmula muda em cada caso. Vamos desenhar os vetores? Vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o vetor
E espera só um pouquinho. Antes de desenhar o vetor, eu tenho que desenhar aquela linha horizontal aqui. Olha lá. Né? E vertical. Né? Já vamos desenhar a vertical também. Só toma cuidado que essas linhas aqui, ó, elas não podem ser linhas cheias, como está aqui. Elas têm que ser linhas tracejadas. Tá? Então, toma esse cuidado. Tá? Vou desenhar aqui, ó, linha tracejada para uma, linha tracejada para outra. Não podemos errar isso. Opa. Deixa eu só fazer aqui certinho, senão eu vou bobear aqui, ó. Pronto. Ixi, meu Deus. Vi outra coisa. Pronto, voltamos. O que eu estou querendo? Transformar em linha tracejada. Onde está? Onde está? Está aqui, ó. Tracejada. Pronto. Pronto. Agora só linha tracejada. Legal. Agora vamos desenhar os vetores. Então vamos lá. Eu vou demorar um pouquinho mais nesse aqui, mas eu já vou fazer aqui também, ó. Eu já faço rápido aqui, ó. Pronto, ó. Linha horizontal, linha vertical, desenhada bonitinho nos dois vetores. Mas, Sérgio, por que é importante desenhar isso aí? Para que você saiba desenhar com precisão o tamanho do vetor. Então, aqui, ó, na horizontal, vamos ter esse carinha aqui, que eu vou pintá-lo de... Vou escolher cores diferentes aqui, ó. Verde, tá? E eu vou deixar ele bem grosso. Aqui, ó, pronto. E na vertical, a gente vai desenhar aqui um outro vetor, que eu vou pintá-lo de uma outra cor. Vamos pegar aqui um laranja também visível, né? Deixar ele bem grosso também. Pronto. E aqui eu já vou copiar aqui, ó, para você ganhar tempo comigo, ó. Então já tem aqui o vetor A, o vetor vertical e o vetor horizontal. Beleza? Só que agora aqui eu vou aproveitar e eu vou atribuir até valores para a gente começar a brincar um pouquinho, ó. Então vamos supor que esse vetor aqui seja o vetor B e o valor dele seja 10 unidades. E esse aqui é o vetor C e o valor dele é 20 unidades. Só para a gente brincar um pouquinho, tá? E aqui, ó, como eu não dei o valor do ângulo, eu vou te dar uma dica importante aqui para essa história de ângulo, ó. Então, como não é o ângulo que você sabe qual que é, eu tenho que te dar o valor do seno e cosseno, tá? Então, por exemplo, o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Aqui, uma dica para essa história de seno e cosseno. Quando um é 0,6, o outro é 0,8. Pode decorar isso, tá? Então, no caso, seno é 0,6, então cosseno é 0,8, tá? Então, vamos chamar esse carinha verde aqui, ó, de BX, certo? Aqui é o CX. E vamos chamar esse carinha amarelo de BY, tá? E aqui de CY. Então, por que eu estou fazendo esse negócio aqui? Estou te ensinando a desenhar os vetores componentes, a decompor o vetor. Um vetor inclinado, traçou horizontal, traçou vertical, você tem uma parcela horizontal, você tem uma parcela vertical, muito bem desenhadinha aqui. Agora, como é que você faz para calcular o valor? Essa que é a parte importante. Vamos lá. Você vai começar com aquele vetor que está colado no ângulo, que nessa primeira figura é o BX. Quem está colado carrega o cosseno. Então vem comigo. Então BX vai ser o vetor original B multiplicado pelo cosseno de θ. Então BX, nesse meu exemplo, vai ser o vetor B é 10, cosseno de θ eu dei aqui em cima, 0,8. Então BX, nesse meu exemplo, vai valer 8 unidades. Quem está colado carrega o cosseno e quem está separado carrega o seno. Então, BY vai ser B vezes seno do ângulo θ. O BY vai ser, o valor de B é 10 e o seno de θ é 0,6. 10 vezes 0,6 vai dar 6 unidades. Então, repare, gente, que o BY carregou o seno porque ele está separado do ângulo e o BX carregou o cosseno
porque ele está coladinho no ângulo. Aqui estão as fórmulas. O que eu fiz nessa figura do lado? Eu mudei o ângulo. Ó. O ângulo aqui estava com a horizontal e agora estou colocando o ângulo com a vertical. O que você vai perceber? Você vai perceber... deixa eu só fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Você vai perceber que a fórmula vai mudar. É isso que eu quero que você se ligue. A fórmula vai mudar. Vem comigo aqui, ó. Nessa outra figura, quem que está colada no ângulo? Pensa um pouquinho. Quem que está coladinho no ângulo? É o CX ou o CY? É o CY. Então, ele é que vai carregar o cosseno dessa vez. Olha como a fórmula muda. CY vai ser igual a C vezes cosseno do ângulo. Ah, Sérgio, entendi. Naquele exercício que eu estiver fazendo, naquele caso particular, a componente que tiver colado sempre vai carregar o cosseno. Sim, e aquele que tiver separado sempre vai carregar o seno. É isso aí. Então, nesse caso, quem está colado é o CY, então vai ser o vetor original, que vale 20, vezes cosseno do ângulo que eu dei aqui, que é 0,8. Então, quanto é que vai dar o CY nesse caso? Vai dar 20 vezes 0,8, 16 unidades. E quem está separado do ângulo dessa vez é o CX. Então, CX vai ser igual a C vezes seno do ângulo. Tá? Então, CX vai ser igual a 20 vezes 0,6. CX vai dar 12 unidades. Então, o que eu quero que você decore? Que quem está colado carrega o cosseno. Nessa primeira figura, foi o BX que está colado, então é B vezes cosseno. Na segunda figura, quem está colado é o CY, então vai ser C vezes cosseno. Agora, a componente que tiver separado vai carregar o seno. Na primeira figura, quem está separado do ângulo é o BY, então vai ser o vetor original B vezes o seno. E na segunda figura, quem está separado do ângulo é o CX, então CX vai ser igual a C vezes seno do ângulo. Acho que esse exemplo deixa bem claro como é que você usa essa decoreba. Quem está colado, carrega o cosseno. Quem está separado, carrega o seno. E se o exercício te der vários ângulos aqui, ó, não vai confundir, você só precisa de um deles. Apaga o resto, deixa só um. Tá bom? Vamos então agora para exercícios, para você treinar isso aqui fortemente. Deixa só antes eu deixar claro o que é importante de vetores. Importante foi a aula número 1 de vetores, a aula anterior, em que você viu, quando tem dois vetores juntos, você soma, vetores opostos subtrai, quando formar 90 graus, Pitágoras, e quando for ângulo estranho, lei dos cossenos. E uma outra coisa muito importante de vetores é decomposição de vetores. Teremos ainda uma terceira aula de vetores em que eu vou te apresentar o método do polígono e o método dos versores, tá bom? Não perca também a terceira aula de vetores aí, tá? Isso, meus amigos, nós chegamos ao final de mais uma aula aí de vetores, tá? Peço aos queridos aí que se inscrevam no meu canal, tá? Que divulguem aí as minhas aulas, tá bom? E um grande abraço a todos vocês e um grande abraço aos meus alunos também aí das aulas presenciais. Beijinho a todos vocês, galerinha. Valeu. Até o próximo vídeo. Zero? Olá, galerinha. Ufa. Ah, não gravou nada da aula. O que aconteceu? Por que não gravou? Primeira vez que acontece isso.